Oi pessoal, eu sou a Shirley da Aquática Brasil e hoje eu vim falar sobre aquário marinho, mas eu quero falar de uma forma bem fácil, bem prática para você que quer começar e dominar o aquário marinho. Hoje eu vou apresentar os 4 fundamentos básicos para você manter seu aquário marinho com sucesso. Acha que aquário marinho é muito mais complicado que aquário de água doce. E isso não é bem verdade. O aquário marinho só é um pouco diferente do aquário de água doce. Então hoje eu vou falar sobre 4 conceitos básicos que a gente tem que dominar para começar no aquário marinho. O primeiro de todos, e é um parâmetro muito importante, é a densidade. A densidade a gente já aprendeu um pouco lá na escola, tem a ver com a concentração de sais na água. Então, a gente vai medir a densidade com alguns equipamentos próprios para isso. A gente pode usar assim um densímetro, a gente pode usar desse modelo aqui. Esse também é um aparelho que mede a densidade. Como que a gente faz? A gente enche essa proveta de água marinha e coloca isso para flutuar dentro e ela vai indicar quanto sal tem na água através de uma escala. A densidade básica, padrão, que a gente vai manter nossos aquários em casa, vai variar de 1022 a 1025. E esse parâmetro é muito importante, sendo o primeiro parâmetro básico e fundamental do aquário marinho. A gente tem que manter essa densidade controlada. E por que ela varia, né? Por que ela muda tanto? Você deve estar se perguntando. E é porque a água evapora. A gente sabe que isso acontece no mar, acontece nos rios, acontece na nossa casa. Um aquário marinho dentro de casa vai ter muita evaporação. E aí, lembrando lá da escola, quando a gente pensa em evaporação, a gente sabe que a água que evapora é só água doce. Então, toda a água que evapora do meu aquário marinho vai sair sem o sal. E o que vai acontecer? Cada vez o sal vai se concentrar mais dentro do nosso aquário. Então, a gente tem que se preocupar em repor a água doce que evapora continuamente. O ideal é a gente usar repositoras automáticas que existem no mercado ou reparar no nosso aquário. A gente vai perceber que evapora 1 copo por semana, evapora 2 copos por semana. E aí a gente põe um despertador lá no celular e põe 1 copo de água por semana, 2 copos por semana, um copo a cada 2 dias. A gente vai chegar nessa continha se a gente for bem observador, porque o ideal é a gente sempre manter a densidade regulada. Então esse é o primeiro parâmetro básico do aquário marinho. O segundo parâmetro básico do aquário marinho é o cálcio. O cálcio é muito importante dentro de um aquário marinho e ele está intimamente relacionado à concentração de magnésio. Então, normalmente, quando a gente fala de cálcio, a gente fala de magnésio, que seria o terceiro parâmetro importante que a gente vai falar aqui hoje. Cálcio e magnésio são sais, né? São elementos químicos que são consumidos no nosso aquário. Então, a demanda, a necessidade de cada aquário vai variar de acordo com os animais que a gente tem dentro dele. Quanto mais corais duros, mais corais que consomem cálcio tiver, mais a gente vai se preocupar com esse cálcio. Quanto mais corais moles ou quando a gente tem mais peixes, a gente vai se preocupar um pouco menos com cálcio. Para a gente saber quanto tem de cálcio e magnésio no nosso aquário, a gente vai ter que fazer testes. Por isso que eu trouxe aqui a maleta da JBL, que você já conhece, já apareceu aqui no nosso canal, que consegue fazer todos os testes para o marinho. Ela vem com cálcio e magnésio para a gente testar nos nossos aquários. E os testes são simples, tem um manualzinho de como a gente vai fazer isso, eu não vou entrar nesse mérito, mas o importante é que o cálcio a gente mantém em torno de 420 e o magnésio em torno de 1400. Isso varia um pouco na literatura. O ideal é você seguir o próprio teste que você usa, vai te dar uma escala do que é recomendado. E claro que isso do cálcio e magnésio varia um pouco com o tipo de aquário que a gente tem, os tipos de corais, mas vamos ficar no básico e pensar nesses parâmetros médios, que é esses que eu já passei para vocês e vai aparecer aqui escrito no nosso vídeo. Para mexer o cálcio e o magnésio, a gente vai ter uma série de produtos no mercado. E hoje eu vou mostrar para vocês os produtos da Prodibio. No caso da Prodibio, a Prodibio eu já falei para vocês aqui no canal, a gente tem uma playlist no nosso YouTube sobre vários produtos da Prodibio, inclusive um vídeo explicando sobre a marca, que é uma marca italiana. E que tem como sua essência ser muito básica. Então tudo que é da Prodibio é muito fácil de usar, normalmente é dosado de uma forma sempre padrão, precisa e fácil, porque essa é a ideia da Prodibio, deixar o aquarismo fácil. Para o cálcio e magnésio no aquário marinho, a gente está com uma linha nova da Prodibio, que a gente vai ter a apresentação líquida, que vai ser o Calci Reef. Ele é em embalagem assim de 1 litro e ele rende muito. Então, mesmo que você tenha um aquário pequeno, você pode usar porque vai durar bastante. E para aquários grandes o rendimento também vai ser ótimo. A gente vai usar 1 ml desse produto para aumentar em 100 mg de cálcio e 4,7 mg de magnésio por litro de água. Então a gente só vai fazer uma continha lá e ver quanto a gente vai ter que dosar
por semana, a cada 15 dias no nosso aquário. Porque, como eu falei, o consumo vai variar de aquário para aquário. E você vai fazendo os testes e vai sentindo uma hora. Você nem vai precisar fazer teste toda hora. Você já vai saber que por semana você tem que repor 5 ml. Por semana eu reponho 10 ml. Isso você vai com o tempo chegando nesse número para manter os nossos níveis de cálcio e magnésio sempre ideais. E o cálcio e magnésio é um parâmetro básico. A gente precisa tomar cuidado com ele e manter eles nesses níveis ideais. A gente vai ter essa apresentação líquida para quem prefere dosar os cálcio e o magnésio líquido. Em um produto só a gente dosa cálcio e magnésio no Calci Riff, ou a gente pode usar ele em pó. Em pó, a Prodibio vai disponibilizar em 2 produtos diferentes, que vai ser o Pro Cálcio e o Pro Magnésio. Embalagens assim de 500 gramas e 700 gramas. A gente também vai dosar aqui 10 gramas para cada 100 litros de água, o rendimento também é muito alto. Quando a gente usa pó para dosar cálcio e magnésio no nosso aquário, a gente tem que ter uma preocupação de diluir o produto, então a gente pega um pouquinho de água do aquário, mistura bem, porque a gente não pode jogar o pó direto nos corais. Isso vai se diluir no nosso aquário e a gente vai conseguir manter nossos níveis ótimos de cálcio e magnésio. Por último, nosso quarto parâmetro básico hoje para o nosso aquário marinho, a gente vai falar de reserva alcalina. Reserva alcalina também tem tudo a ver com a quantidade de cálcio no nosso aquário, então tudo está meio interligado, mas embora eu esteja falando da reserva alcalina como quarto parâmetro básico hoje, talvez o teste mais imprescindível, a coisa mais básica que a gente tem que medir num aquário marinho. Então, eu vou fazer um teste, a gente deveria fazer todos, mas se a gente for fazer um teste no nosso aquário marinho, eu diria que além da densidade, que é básico, a gente deveria testar a reserva alcalina, porque normalmente quando a nossa reserva alcalina está correta, o cálcio vai estar correto, e o cálcio estando correto, a gente tem bastante chance do magnésio também estar. Então a reserva alcalina dá uma ideia boa sobre como está nosso aquário marinho. A reserva alcalina a gente já falou em outros vídeos, procura no nosso canal, a gente tem vídeos falando dela em outros assuntos, mas a reserva alcalina nada mais é que uma concentração de carbonatos que tem no nosso aquário, tem também para água doce, mas no marinho ela é muito importante. Tanto que em aquário marinho a gente não fala muito de pH, que é uma coisa que a gente fala muito no aquário de água doce. Por quê? Porque no aquário de água doce a reserva alcalina é baixa, então o nosso pH varia muito e é perigoso para os nossos peixes, como a gente já falou em outros vídeos. No marinho a reserva alcalina é alta, a gente vai falar aí que a reserva mínima no marinho, mínima, é 6, e o ideal é ficar entre 6 e 10, ali 8 e 10, também é interessante. Alguns corais gostam de uma reserva um pouquinho mais baixa, mas de maneira geral, se a gente manter de 8 a 10, a gente vai estar com uma reserva ótima e provavelmente o cálcio vai ficar também certinho no nosso aquário. Essa reserva faz com que o pH não se altere, então no aquário marinho é muito difícil que o pH sofra alterações, por isso que é um teste que, embora a gente possa fazer, e ele existe, né, nas maletas de teste, não é um teste que a gente faz muito no marinho, porque o cálcio não vai variar, a não ser que a nossa reserva alcalina fique abaixo de 4, e quando a nossa reserva alcalina for para baixo de 4, a gente já vai estar com problema no nosso aquário, então a gente vai perceber. A reserva alcalina é muito importante por conta disso, porque ela vai manter a alcalinidade no nosso aquário, vai manter o cálcio disponível para os corais, porque os corais se alimentam de cálcio. Então ela é um outro parâmetro fundamental e muito importante. Para a gente manter nossa reserva alcalina adequada no nosso aquário, porque ela vai sendo consumida, a gente pode usar um produto líquido, também da Prodibio, que seria o Alka Riff, normalmente a gente usa o cálcio e o magnésio líquido e a reserva alcalina líquidas, e quando a gente usa em pó, a gente também pode usar o cálcio e o magnésio em pó e a reserva em pó, pode misturar também, não tem problema, mas uma coisa importante que a gente tem que sempre lembrar é usar produtos da mesma marca, porque normalmente eles se complementam. Então aqui da Prodibio a gente tem a linha toda, e você consegue usar produtos só da Prodibio para manter esses parâmetros básicos. O Alka Riff também vai ter um rendimento ótimo, ele vai fazer 5 ml, 2 ml do produto aumenta em 1 grau de KH em 10 litros, né? Então a gente vai subindo para manter entre 8 e 10, no mínimo 6. A gente também tem ele numa versão em pó, que é uma embalagem de 800 gramas, e aí a gente vai dosar 10 gramas para cada 100 litros. E aí a gente também vai chegar naquela continha que vai da expertise da nossa própria vivência do nosso aquário. A gente vai chegar lá, por semana, minha reserva está caindo 2 pontos, então eu vou dosar, sei lá, 10 ml ali para o meu aquário e eu vou conseguir manter minha reserva sempre estável. Fazendo isso e mantendo os testes regulares e principalmente olhando sempre a densidade, viu, pessoal? Tem gente que perde o aquário inteiro por causa da densidade, a gente tem que olhar. A gente vai conseguir manter nosso riff sempre saudável. Então, pessoal, é isso. Continue seguindo o nosso canal do YouTube, que a gente traz bastante conteúdo. O próximo vídeo vai ser sobre controle de algas, também com os produtos novos da Prodibio. Ative as notificações aqui do YouTube e sigam as nossas redes sociais, inclusive o LinkedIn, que é o nosso canal novo. Até o próximo!
Pessoal, eu vou deixar aqui uma dica sobre densidade. Parece simples, mas muita gente se confunde e às vezes perde o aquário por isso. Toda a água do aquário que evapora, a água de um aquário marinho, ela é uma água que evapora doce. Todo o sal fica no aquário. Então tudo que evaporar eu vou completar sempre com água doce. De preferência água de RO, a gente tem um vídeo só sobre água aqui no nosso canal, podem procurar. Mas daí a gente sempre vai repor toda a água que evapora, né, a água de reposição comum com água doce. Agora, toda a água que a gente tirar do nosso aquário, fiz uma manutenção, limpei o vidro, usei uma mangueirinha, fiz uma TPA bacana no meu aquário, eu vou repor água marinha, porque eu tirei a água com sal e eu tenho que repor água com sal para não mexer nessa densidade. Tem muita gente que se perde nisso aí. Fica com essa dica.